Paz e graça da parte do Senhor Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos aqui, irmãos, juntos, ler a palavra de Deus, louvá-lo também. Glória a Deus. Falar aqui algo da parte do Senhor Jesus Cristo. A parábola do filho perdido. Filho perdido, filho pródigo é a mesma coisa. Tem tradução que é filho pródigo. E na minha aqui é o filho perdido. O Senhor Jesus contou aqui essa parábola para dar uma menção sobre o reino de Deus e aqueles que farão parte desse reino. É como se fosse o procedimento, a forma, o proceder. É um capítulo todo, vou ler, que deixa bem claro, o Senhor usa parábolas, Jesus sempre usou parábola, é a comparação, irmã, para trazer a coisa mais clara ao nosso entendimento, para assim a gente aplicar em nossas vidas e ensinar aqueles que muitas vezes nos consulta querendo saber qual é melhor, como é que é se comportar, porque a gente vem de um mundo totalmente arrebentado, encadido, fedido, e passamos pelo processo do sacrifício de Jesus, aceitamos, né? E aí começa um novo processo em nossas vidas, que não é muito rápido, é lento, para que fique bem entendido, né? Convertimento não é uma coisa instantânea. Aceitar Jesus é imediato. A conversão é algo, é um processo. Baixa aqui a televisão, ou pausa. Mas me atrapalha. Então aqui diz o seguinte, livro de Lucas, capítulo 15, e essa parábola inicia no versículo 11 em diante. Vamos até o 31. Jesus continuou. Se uma mulher, no 11, desculpe, eu ia ler antes. Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Eram 2 filhos, esse era o mais novo. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha, toda a sua herança. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. Naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor,
e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isto, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mas assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostituta, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Que Deus seja engrandecido com esse raciocínio maravilhoso, essa compreensão, que seja aplicado no nosso coração, na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. É assim que procede o reino de Deus. É na contramão do reino dos homens, né? Quando aqui fala desse filho, Deus fica bem claro. Eram 2 filhos, o mais novo deu algo na mente dele, na cabeça dele, e ele exigiu do pai a parte que lhe cabia na herança da fazenda. E o pai, de imediato, resolveu e deu a parte que lhe era devida. Não muitos dias depois, esse filho arruma os seus pertences e avisa o pai que está saindo de casa, está indo fazer uma viagem, está indo a um país muito mais distante. Ele queria conhecer pessoas novas, com certeza queria sair da rotina. E foi embora esse filho. Com certeza o coração do pai ficou muito, muito, muito machucado. E a Bíblia diz que esse moço, a gente sabe aqui pelo relato do filho mais velho, e a história mesmo conta, a própria história conta que esse moço levou uma vida de ostentação, né? De festas e mais festas, amigos e mais amigos.
mulheres, tudo isso o dinheiro faz. Quando a pessoa não tem um juízo, né, certo, não tem um conceito já construído na sua vida, aleluia, ele pende para esse lado, e aqui diz que houve uma fome naquele país, e uma fome severa, a ponto desse moço já ter gasto todos os seus bens, e agora começa a padecer fome, né? Fome e tudo mais. Glória a Deus, porque quando o dinheiro acaba, é tudo entra em dificuldade na nossa vida. Glória a Deus. E às vezes, mesmo você tendo dinheiro, não tem o que você comprar. E esse moço se viu numa dificuldade, se viu num aperto, a ponto de bater na porta de alguém e pedir algo. E esse alguém a quem ele bate na porta, lhe oferece um emprego. E esse emprego era ele cuidar dos porcos na sua fazenda. E a Bíblia diz que ele foi, né? Que ele foi. Mas a fome era tão grande que ele sentia desejo de comer o mesmo alimento que era dos porcos. E naquele sofrimento, a ficha cai. Ele entrou em si. Ele começou a lembrar a vida que ele tinha na casa do pai. A fartura que ali existia. Aleluia. E ali ele foi se quebrantando. Aleluia. Porque, irmão, o sofrimento quebra o orgulho. Quebra a soberba. Aleluia. E o sofrimento continuava, né? E ele começou a maquinar na sua mente como se aproximar da casa do pai, que com certeza ele tinha no coração as palavras do pai, que não era de tanto agrado que ele saísse de casa. Com certeza o pai insistiu para que ele não fosse. Mas aí ele começou a meditar no seu coração e criar um álibi. Ele primeiro lembrou que na casa do pai tinha fartura, que nem os empregados da casa do pai dele estavam passando o que ele estava passando ali, eram bem cuidados, se alimentavam, tinham direito ao alimento, enquanto ele, filho, estava naquele sofrimento. E ele começou a meditar as palavras que ele diria quando se aproximasse do pai. Seria essa: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Humilhação. Mas aceite-me como um dos seus empregados. Não precisa fazer tanto. Eu sei o que é que eu fiz, a loucura que eu cometi, mas me trate pelo menos, me receba aqui pelo menos como um dos seus empregados, para garantir o quê? O seu estômago cheio. Mas veja como é que o pai reagiu. A Bíblia diz que ele vinha longe, e o pai avistou e reconheceu. Aqui leva nós a entender, irmão, que todos os dias aquele pai olhava em direção àquele caminho. Ele nutriu no coração que um dia aquele filho voltaria. Como não se sabia e quando também não. Mas ele alimentava, ele nutria essa esperança no coração. E aqui no relato diz que ele de longe conheceu o seu filho. E com pena do seu filho, ele nem esperou que o filho chegasse. Ele já foi ao encontro daquele filho, abraçou aquele filho e beijou. E ele disse as palavras que ele havia preparado no seu coração, que diria ao pai. Aleluia! E de imediato o pai chama os empregados, manda trazer depressa a melhor veste, um anel para o dedo. Não sei explicar, irmão, que isso aqui tem significado. Esses 3 itens aqui têm uma revelação profunda.
a melhor veste, um anel para o dedo e uma sandália para os pés. E ainda teve mais. Agora vá, pegue o novilho gordo, mate e prepare um banquete. Aleluia, que vamos nos alegrar, porque esse filho, aleluia, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus, quando está todo mundo naquela alegria, glória a Deus, aquele coração daquele pai transbordante de alegria, quem chega, o filho mais velho que estava a serviço do campo, né, da sua fazenda, a fazenda dele com o pai dele. E de longe ele ouviu que o som era de música e de dança. E ele chama um dos empregados e pergunta o que é que está acontecendo. E ele diz, o seu irmão voltou vivo e com saúde. E seu pai mandou matar o novilho gordo. E estamos nos alegrando com a volta dele. E aquele irmão, em vez de se alegrar, ficou de biquinho. Ficou bisungadinho lá, não quis entrar. Veja. Ele, em vez de correr, abraçar o irmão e agradecer a Deus e dizer, meu irmão, que coisa maravilhosa, o Senhor voltou, você chegou, está bem conosco aqui, vamos continuar a vida. Glória a Deus. Nem se preocupou o que tinha acontecido com aquele irmão. Glória a Deus. A volta daquele irmão o incomodou. A ponto de alguém dizer, o seu filho mais velho está aí fora, não quer entrar. Amuadinho. Aí vai aquele pai conversar, conscientizar aquele filho. Glória a Deus. Não era mais do que uma alegria, com muita razão, por um filho que havia ido embora. Aleluia. Ele não tinha notícia. Glória a Deus. E foi surpreendido naquele dia com o filho voltando para casa. Era tudo que aquele pai desejava. E ele, o que é que ele disse? Há tanto tempo que eu trabalho com você. Trabalho como escravo. E você nunca me deu nem um cabrito para me alegrar com meus amigos. Olha, irmão. E aquele pai disse, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Aleluia. Quem parece aqui ser o desviado, o perdido, o pródigo aqui? O mais velho, que nunca saiu de perto do pai, como ele mesmo confessou. E era verdade. Mas não tinha, irmã, carisma com o pai. Não tinha comunhão com aquele pai. Ele não nutria uma intimidade de filho com o pai. E tratava aquele pai como seu amigo. Porque como é que o filho mora na casa, irmão? E não tem a liberdade de usufruir daquilo que o pai tem, a não ser quando ele quer desperdiçar. Olha, vamos analisar o tipo do pai. O que pediu a herança, ele não sonegou, ele deu, com certeza com dor no coração, mas ele deu. Imagina aquele que nunca saiu 1 centímetro de perto dele, sempre esteve em companhia dele, trabalhando ali, junto os dois, né, granjeando a vida. E agora ele fica de beicinho e diz que o pai nunca deu nem um cabrito. Agora, para esse teu filho, olha para aí, ao trato. Para esse teu filho, já não era mais irmão dele. Mas quando o pai tratou com ele, convenceu, esse teu irmão, pai é pai, né, irmão? Glória, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Aleluia! Mas ele tratou esse teu filho. Aí você analisa quem é que estava mais distante do pai. Aquele que foi embora e arrependido voltou, aprendeu a lição. Ele precisava aprender aquela lição para crescer na experiência da vida, da caminhada na vida. Aleluia! Enquanto mais velho, não tinha experiência nenhuma. Glória a Deus. Então, quem é que parece aqui o pródigo? O filho mais novo
ou o filho mais velho? O que foi, se deu mal e voltou arrependido, que a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração arrependido, quebrantado, humilhado, reconhecendo o Senhor. Não tem coisa mais linda para Deus quando a gente reconhece que erramos. Não precisa que alguém venha nos abordar, porque nós temos uma consciência que é a nossa amiga íntima e pessoal. Aleluia. Mesmo entre aquele que não confessa e morre sem o conceito do pecado, mesmo aquele que é instigado a confessar e confessa, está em melhor situação, em melhor lições, do que aquele que leva para a sepultura o pecado não resolvido. Porque o futuro deles só cabe a Deus saber. Mas pela Bíblia a gente vê que não vai ser um dos melhores. Mas um coração quebrantado, humilhado, arrependido, conscientizado, não condena ninguém, não bota a culpa no A, no B, nem no C, assume. Nós vemos esse exemplo maravilhoso na Bíblia. Um deles foi um grande exemplo, foi o rei Davi, não é? No auge do seu reinado, que é um rei. Eu creio que, comparando assim, que a gente não viveu essa situação, apesar de nós saber que existe rei em algum país por aí, mas eu posso assim, analisar como um presidente, ou mais do que um presidente, um chefe de Estado. Mais, porque hoje o presidente é cercado de ministros para auxiliar com ele ali, né? Dar suas opiniões. Eu creio que o rei também tinha, mas a voz mais forte era do rei. O rei tinha o poder de matar ou absolver. E agora Davi se achou em maus lençóis, né? Errou, não confessou, ao contrário, fez de tudo para esconder. Escondeu dos homens, mas não escondeu de Deus. Um ano depois, vem as consequências, né? Vem a exigência da parte do Senhor. E Davi reconheceu e não condenou. Ele não botou a culpa que a mulher não tinha que estar tomando banho ali naquele quintal, porque ela foi tomar banho naquela hora, porque o marido não era mais exigente com a mulher. Ele não condenou ninguém, assumiu. O papel é esse, irmão. O certo é esse. O melhor é não errar. Pecado deve ser tratado como um acidente evitável. Mas, se por acaso acontecer, vamos ter esse cuidado, esse conhecimento, de imediatamente a gente pedir o perdão ao Senhor, que Ele, de imediato, Ele perdoa. Glória a Deus. Isso é um maravilhoso sinal de uma pessoa que tem realmente seu nome escrito no livro e que é uma das escolhidas de Deus. Os escolhidos de Deus, ele não sabe conviver com o pecado. Porque é como um corpo estranho, irmão. Aleluia, roubando a tua paz, a tua calma, a tua sinceridade, a tua vida, enfim, a tua alegria verdadeira. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece a prática do pecado. E nós fomos salvos por Jesus Cristo, não é para viver pecando, se sujando, para não sermos tratados como o Senhor deixou escrito, não fazer como uma porca, que alguém lava, ela vai para a lama, alguém lava, ela vai para a lama, ou o cachorro que vomita e depois volta para comer o mesmo vômito. É assim que Deus trata a gente quando a gente peca e não dá o valor merecido que é o pedido perdão. Aleluia, que Deus seja louvado. Então, irmão, está aqui essa palavra para mim, para você, para os nossos corações, para o nosso dia a dia. Nós estamos aqui nessa terra, nesse país distante, nos distanciamos de Deus. Glória a Deus. Esse pai aqui representa Deus, está bem claro.
né? Esse filho mais velho representa os judeus, que até hoje os judeus não convertidos ao cristianismo, ele não entende nada de cristianismo, não entendeu nada do que Jesus veio fazer, se entendeu, prefere fingir que não entendeu, né? Deixaram passar a maior oportunidade que eles tiveram de uma reconciliação nacional com Deus, o Pai, né? Mas até hoje eles se gabam por ser o povo escolhido e não sabe a besteira que fizeram, né? Mas nós sabemos que não foram todos judeus, nós somos hoje salvos, conhecemos a Jesus por meio dos judeus. A fé veio para os judeus. Aleluia, dos judeus chegou até nós. E até hoje a gente sabe que tem muitos judeus convertidos ao cristianismo, que foi tirado o véu do seu rosto e eles conseguiram compreender, interpretar o sacrifício de Jesus. E eles hoje fazem parte dessa igreja, essa noiva, essa igreja eleita de Cristo. Então a igreja de Cristo ela é composta de judeus convertidos com nós gentios. E o filho mais novo, aqui representa nós os gentios. Sempre foi assim. Qual era a raiva dos judeus, dos mestres da época, os rabinos, os próprios fariseus? Porque Jesus, sempre que procuravam Jesus estava perto dos pecadores, dos publicanos, das mulheres que eles não davam o valor merecido, né? E eles não suportavam ver Jesus conversando com os judeus. Tem muito exemplo na Bíblia. E até hoje, aqueles que não se converteram, eles mantêm na mesma fé, na mesma lei, aleluia, com glória dos seus rituais, não tanto como antes, mas até no Brasil, essa igreja que quer imitar, né? Glória a Deus. É uma ignorância espiritual tremenda, porque hoje é Jesus, o centro principal da nossa salvação é Jesus Cristo. Ele é o centro da palavra, do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus e salvação para os que creem. Aleluia! Glória a Deus. Então esse filho mais novo é eu e você, que não éramos judeus. Glória a Deus. Como é que o judeu tratava os não-judeus? De cachorro. Não era de brincadeira, não. Era o pior nome na época. A pior comparação era você comparar um ser humano com um cachorro. Aleluia. E era isso que o judeu via nas outras nações, as pessoas que não eram do mesmo sangue, da mesma nacionalidade, cachorro. A gente vê o exemplo daquela mulher ali, aquela cananeia que vinha gritando, pedindo socorro a Jesus, porque tinha uma filha, tinha deixado uma filha em casa, terrivelmente possuída por espírito. Glória a Deus. E aquela mulher vinha alguns minutos gritando, apelando para o socorro de Deus, porque ela ouviu falar do que Jesus fazia. E os discípulos, chegou o momento do discípulo pedir ao Senhor: Senhor, despede essa mulher, que de longe essa mulher vem importunando. Jesus foi e disse: eu fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Que ovelhas perdidas? Israel. Ele veio de primeiríssima para Israel. Depois seria nós, não sei como. Mas no livro de Isaías você vai ler, muito antes de Cristo, nós estamos lá no livro de Isaías. Aquele povo que não procurava saber por Jesus. Aquele povo que a nossa língua era incompreendida. Eram nós, fora judeus. Glória a Deus. O Senhor ia trabalhar nas nossas vidas. Mas já que eles não quiseram, Deus pegou o gancho e, por meio de Pedro, começou com Pedro, depois Paulo, foi levado até os gentios. E nós estamos aqui hoje, cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de paz no coração. O mundo está aí desabando, está em ebulição, e a gente está cantando louvor a Deus, está dormindo. E por isso que nós estamos aqui falando deste amor para você.
que ainda não tomou a sua decisão, que ainda não voltou a reconciliar com o Pai. Aleluia! Você quer continuar assim, feito o filho pródigo? O mundo está na situação que está e você, por causa do seu orgulho, da sua prepotência, você quer continuar lá? Aleluia! Sujeito a todo tipo de perigo que está aí fora? Porque nós estamos vivendo o tempo profético, tudo que acontece hoje é profético. Estamos vivendo o juízo de Deus já, caminhando para a grande tribulação, que não é para a igreja que vai subir, a igreja que é leite, a igreja que está se santificando, está se purificando, está se lavando todo instante. Aleluia! A igreja que está se posicionando, porque ela está sendo avisada que o Senhor já está vindo. Aleluia! Você não quer sair da condição daquelas 5 insensatas, que enquanto as prudentes estavam lá com a candeia cheia de azeite e o reservatóriozinho de lado, caso o noivo demorasse, e elas se conformaram, se contentaram, confiaram em si própria e só levaram o azeite da candeia e realmente o noivo tardou. A Bíblia diz que o noivo tardou e elas dormiram, as 10 dormiram. As 10 eram virgens. As 10 esperavam o noivo. Só que umas precavidas e outras descuidou-se. Você vai ficar do lado das que não guardaram o azeite? Você não acha que está correndo risco? Aleluia! Quando da meia-noite ouviu-se uma voz. Eis que o noivo vem vindo. Essa voz todo dia está bradando. São os acontecimentos. Eu posso dizer a você que todo acontecimento que está acontecendo na terra, diante dos seus olhos, dos meus olhos, não tem por que se atrapalhar. Aleluia! É como se fosse o Senhor mandando tocar. Aleluia! A buzina avisando. As trombetas estão tocando, avisando que o noivo vem vindo. Todos os dias, quando acontece um terremoto, é o Senhor tocando, avisando. É a trombeta de Deus tocando. O que é a trombeta tocar? É quando você está anunciando. Aleluia, não precisa mais nem palavra, além da palavra sendo anunciada para você todo dia. Os acontecimentos, né? As catástrofes climática acontecendo, a natureza revoltada que não aguenta mais, clamando. A Bíblia diz que toda a criação está gemendo pela restauração, pela presença do seu Criador. O mar está revoltado, os rios estão revoltados, as águas estão tumultuando. Agora esse calor, esse aquecimento, a terra parece mais uma estufa e alguém prometendo até dia tal. Vai chegar uma hora que não vai ter dia de marcar, porque nós estamos no juízo de Deus. E por que o juízo? Porque Deus já está saturado de tanta desobediência, de tanta maldade, tanto pecado, tanta blasfêmia. Aleluia, dos homens aqui na terra. Glória a Deus. E aqui estão lhe avisando para que você se precavenha. Corra para os pés de Jesus, é o único lugar seguro. O único abrigo seguro é tu obedecer a Jesus. É tu se render a Ele, é você se render a Ele. Você vê que lá no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele nos cobre com as penas dele, debaixo das suas asas. Como uma galinha, a Bíblia fala que Jesus, como uma galinha, veio para guardar, esconder Israel da malvadeza, da perversidade, da crueldade das demais nações. Mas eles rejeitaram. Mas todos quanto procura estar debaixo das asas de Jesus Cristo, debaixo desse guarda-chuva maravilhoso, se guardando, se protegendo dos temporais mal, dos últimos tempos. Aleluia, a assolação que está na terra. Glória a Deus. E esse é um convite para você nessa tarde, amigo. Você que tem resistido,
que está deixando, empurrando com a barriga, deixando para depois. Jesus não disse a data que ele vai voltar, ele só deu os sinais quando começasse a acontecer. Ele disse que eu e você sabe prever se amanhã será de chuva ou de sol. Pela aparência do sol, do céu, pela cor das nuvens, a gente discerne se amanhã chove ou não chove. E ele diz, hipócrita, saber diferenciar a aparência do céu e não saber, não entender os sinais da volta do Filho do Homem. O que é que você espera acontecer mais? Porque não vamos, Deus não vai parar, Deus não vai voltar atrás. Chegou o final. E tudo que tem início tem seu fim. Aleluia. Jesus não tem escondido isso de ninguém. Ele não disse o dia que vem, a hora que vem. Mas os acontecimentos seriam explícitos. Diante de todos os olhos. Só não vê aquele que tampa os olhos porque não quer ver. Esse é o verdadeiro cego. Jesus disse que o verdadeiro cego é aquele que faz questão de não querer ver. Então, amigo, nessa tarde, você que já serve ao Senhor, cada dia santifique-se mais. Porque o Senhor disse que nesses últimos tempos haverá 2 tipos de ser humano na terra. Os que é dele e os que não é dele. Quando ele diz, quem for sujo, se suje mais. Quem for santo e tiver limpo, se limpe mais, não se conforme. Ah, já estou limpa, a minha vestimenta de núpcia já está pronta. Ou a noiva diz assim, eu já estou pronta, posso andar para qualquer canto. Não, a noiva acaba de se aprontar. Ela já vai direto para a cerimônia, onde será realizado o seu casamento. A veste da noiva não pode estar sendo amarrotada, suja por aí, manchada. Não, puxada, manchada, amassada. Não. É hora de se preparar, se adornar. A noiva, ela mesma se adorna. Ela tem o manual na mão. Ela tem a felicidade de ter um homem de Deus que o orienta. Ainda tem mais isso para nos ajudar. Aleluia. Mas se você não tem, tem a palavra. Glória a Deus, que Deus seja louvado, viu? Então, quando Jesus, eles disseram, Senhor, despede esta mulher, que de longe já vem que importuna, essa mulher está abusando demais, gritando. Aí Jesus usou esse termo, eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas, a casa de meu pai, que é Israel. Aleluia. Aquela mulher não se intimidou, ela não ficou tímida com essa palavra. Não. Jesus ama a pessoa dessa forma, ousada. Esse tipo de ousamento é a coisa mais linda. A Bíblia diz que ela mais perto de Jesus chegou. Aí quando ela pediu, Senhor, socorre-me, que eu deixei a minha filha possuída por espírito malignos. Aí o Senhor Jesus disse, não é lícito, mulher, tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Jesus amenizou a palavra pesada, cachorro. O Senhor botou esse inho carinhoso, suavizou. Mas aquela mulher também não deu importância. Ela disse, sim, Senhor, eu aceito ser o cachorrinho, mas eu não quero o pão da mesa. Não precisa comer o pão da mesa. Eu como só o que cair da mesa, os fragalhozinhos que cair deles, me serve. E Jesus, meu Deus do céu, Jesus se surpreendeu, maravilhoso, e disse, ó mulher, como é grande a tua fé. Como é grande a tua fé, vai, a tua filha já está curada. Aleluia, esse é o nosso Jesus que eu estou lhe apresentando hoje. Não jogue fora a sua oportunidade, é agora. Essa porta vai fechar. Talvez você já ouviu há tanto tempo alguém dizer que a porta da graça vai fechar. Aleluia. Nessa tarde eu te digo mais uma vez, a porta da graça vai fechar. Porque o Senhor Jesus já sabe a quantidade, o quanto falta para se completar o número de gentio para completar. Aleluia. Aqueles que Ele escolheu e que Ele está chamando ainda. Queira ser um desses. Glória a Deus.
O arrebatamento só está o Senhor esperando o complemento, se completar a quantidade de salvos, aleluia, e quando se completar a plenitude dos gentios, está escrito. Alguém que diga, eu não vou dizer porque o Senhor não me falou assim, que ele fala, eu vou ficar muito feliz, eu vou dizer com confiança. Glória a Deus. Que as pessoas às vezes imaginam de si, a Bíblia não é para se pensar de si, é para ler o que está escrito. Glória a Deus. Mas ele disse que a porta da graça já está para se fechar, porque o número de gentios vai se completar, ele já sabe quem são. Glória a Deus, porque a nossa salvação foi programada antes da fundação de todas as coisas, antes que eu e você existíssemos. Aleluia, eles já existiam, e o planejamento foi dele, o projeto é dele. Glória a Deus, e ele sabe a quantidade de pessoas. Alguém se atreve a dizer que o número de gentios é o número de anjos que o diabo, quando se rebelou, ele convenceu, ele ludibriou com mentiras. E a Bíblia diz, isso aí está escrito, que ele trouxe a terça parte dos anjos que servia a Deus, enganando, mentindo. Então a política começou lá no céu, mas lá não é lugar de política, nem Jesus é político, ele expulsou os políticos e eles vieram para a terra. Aleluia. Quem fez o diabo? Deus nunca fez diabo, Deus fez o anjo, Lúcifer, anjo de luz. Atuava na presença de Deus, servindo a Deus. E os demônios que veio com ele, foi o diabo que convenceu com mentira, como ele convenceu lá no jardim a Eva. Mentindo, que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Eu não digo que é o número, para se completar o número de anjos que foi arrastado, que é essa terceira, ele trouxe a terça parte das estrelas, quer dizer, os anjos que serviam a Deus. Ele convenceu, como o político faz na terra, mentindo. Promete o mundo e o fundo, e depois não faz nada. O que faz é totalmente ao contrário. Glória a Deus. Quer dizer a você que a política começou lá no céu. Os primeiros políticos foi lá. Só que eles lá não conseguiram gerar não, tá? Eles não pegaram raiz lá não, porque lá não é lugar para essas coisas. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. E ouvindo essa palavra, eu espero que você se identifique com ela. Viu? Eu espero que você esteja aí. Glória a Deus, se identifique com ela. Quem é santo, santifique mais. Quem não é, corra com pressa para os pés de Jesus, para debaixo do guarda-chuva do Espírito Santo. Aí você vai estar protegido, tá? Ao contrário disso, o homem anda vulnerável a qualquer ataque do mal. Glória a Deus. Se apresse, porque o Senhor tem pressa de salvar os que Ele quer salvar, o que interessa a Ele, que cabe a Ele, só Ele é que sabe. A gente faz o que Ele manda, a gente joga a semente, a palavra é a semente de Deus, a terra é os corações dos homens, e o Senhor manda que nós jogue a semente. Aleluia, quando a terra é boa, ela vai frutificar, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai dar fruto. Glória a Deus, que Deus seja louvado, em nome de Jesus. Uma boa tarde, um começo de noite já para você, tá? Em nome de Jesus. Essa palavra está no livro de Lucas, capítulo 15, começando do versículo 11, tá? Em nome de Jesus. Agora eu vou louvar o Senhor e depois orar, terminar com oração, e que Deus abençoe por esta semana. Vamos cantar aqui no cantor cristão, na harpa. Diz aqui, bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via,
E assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Abraão, ele é o nosso pai na fé. Ele creu e isso foi imputado a ele como justiça. Glória a Deus, começou por um homem. Aleluia. Quem tem condição de contar o número dos seus descendentes, são os judeus, e agora nós, igreja, porque foi isso que o Senhor disse, que os descendentes deles seria incontável, seria comparado às estrelas do céu e às areias da praia. Quem pode contar? Assim é os descendentes de Abraão. Começou por um casal e já de idade. Glória a Deus. E ele creu. Quando Deus fez a promessa que ele seria pai de nações, ele creu. Ele creu. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que nós somos salvos por fé. Aleluia. O céu, ele é conquistado pela fé.
Ele é crido pela fé. Nós cremos que o impossível se torna possível. Com Deus, tudo nós pode. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, te agradeço, meu Senhor, por essa tarde, por essa palavra, por esse momento tão maravilhoso, tão gostoso que é Paizinho está falando de algo pertencente a Ti. Não podemos falar de nós mesmos, mas falar de Deus é a coisa mais linda, meu Pai. Aleluia. Quem é o doutor faz aquela pregação linda, porque Tu chama, Senhor, para doutor, para ser mestre. Glória a Deus. Nós, ovelhinha pequena também, para dizer algo da bondade de Deus, porque nós vivemos essa bondade, nós vivemos essa segurança, nós vivemos essa proteção maravilhosa, presente em nossas vidas a todo instante. Aleluia. Estamos no mesmo mundo, sujeito ao mesmo sofrimento, mas diferente, porque nós não passamos sozinhos. Glória a Deus e aleluia. Nós temos a garantia do nosso Senhor, nosso porto seguro é Jesus, nosso norte é Jesus. Por isso que nós estamos lhe convidando, meu amigo, que você que já é uma pessoa, que já tem uma simpatia assim por Jesus, glória a Deus, mas você não pode admirar Jesus, só elogiar Jesus, você precisa entrar na condição de filho. Glória a Deus, aleluia, se tornar filho, porque foi Ele que veio nos adotar, com a morte de cruz, Ele nos adotou como filhos ao Pai. Glória a Deus, Ele é o nosso irmão primogênito. Ele não é mais o unigênito, Ele agora só é o primogênito, o primeiro de todos os irmãos. Mas a morte dele gerou muitos e muitos e muitos, já está gerando e quer gerar, e você pode ser um deles. Em nome de Jesus, não se contente com esse mundo. Não se contente com farrolha dos porcos desse mundo, mas sim, volte para o Pai. Faça como esse moço fez, entre em si. Aleluia, assuma o seu papel de pecador. Glória a Deus, arrependido. É muito mais importante um pródigo arrependido do que um religioso de nariz empinado, prepotente. Porque Deus não conta com os orgulhosos, Jesus não conta com os prepotentes. O Senhor mostrou como é que é. Aleluia, a forma de eu e você viver. Ele próprio deu o seu próprio exemplo na sua própria vida, na sua própria carne. Se fez carne como um de nós. Aleluia, Ele mostrou a forma decente de se viver aqui na terra. Então eu e você não temos desculpa. Glória a Deus. Ele continua sendo o nosso mestre, Ele é o nosso espelho. Glória a Deus. Quando alguém lhe provocar, aleluia, para você fazer algo de errado, pense, se Jesus estivesse no meu lugar sendo provocado, o que era que Ele faria? Aleluia, Ele dava um jeito de sair daquela situação, como sempre Ele fez. O Senhor nunca insistiu no lugar que alguém quisesse maltratar Ele. Aleluia, não, quisesse discutir com Ele, quisesse fazer qualquer coisa ao contrário para fazer Ele cair, errar, como a gente vive, a gente é o alvo dessas coisas. Todos os dias nós somos, a Bíblia diz, nós somos como ovelha levada ao matadouro. Todo dia a gente é provocado. Glória a Deus, mas cabe aí você olhar para Jesus, aprender com Ele na palavra, nós temos esse livro santo, essa bússola aqui, ó, é a bússola que te guia, que é a receita extraordinária. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém. Amém, neguinha. Um feliz final de semana para todos.